Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe? Como prevenir doenças? Como emagrecer de forma segura? Ou que tipo de exercício físico deve praticar? Este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é o terceiro episódio do Haja Saúde. Seja bem-vindo. O verão começou e, como se diz e bem, o sol quando nasce é para todos. Mas quando ele está tórrido e o calor aperta, estamos sujeitos à desidratação e à insolação. Talvez não o saiba, mas trata-se de duas condições graves que podem até ser fatais e por isso requerem tratamento imediato. Antes de mais, devemos prevenir-nos em relação à desidratação e à insolação e a melhor forma de o fazermos é conhecê-las. É para isso mesmo que está hoje aqui connosco o Dr. Jorge Pires. Seja também muito bem-vindo. Muito obrigado. O Dr. Jorge é médico interno de Medicina Geral e Familiar na USF, Unidade de Saúde Familiar, de Santa Maria, em Tomar. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutor, para começarmos, peço-lhe que nos explique o que é e quais são os sintomas da desidratação. Isto porque a desidratação pode ser um sintoma da insolação ou ocorrer de forma separada, certo? Sim, acaba por ser tópicos que andam aqui agarrados um ao outro. Isto porque a desidratação pode ser uma desidratação ligeira, pode ser uma coisa mais grave e por isso estes sintomas também vão variando. Mas falando em sintomas, as coisas mais comuns, como a boca seca, os lábios secos e gretados, são assim as coisas mais iniciais. Conforme vai existindo este agravamento, poderemos ter coisas como os olhos encovados, a diminuição da urina, náuseas e vómitos. Isto tudo começa a entrar noutro campo mais perigoso, por assim dizer. Com a insolação já falamos de toda uma outra gravidade, que também sei que vamos falar mais à frente aqui neste episódio. Exatamente. O corpo humano perde muita água durante o dia, pela urina, fezes, suor e até mesmo pela respiração. Ou seja, nós precisamos de água, água, água. É o segredo, não é, doutor? É, água. O nosso corpo maioritariamente é constituído por água e por isso ela é uma fonte vital da vida e temos de efetivamente a consumir para evitarmos todas estas situações, especialmente nesta altura em que estamos a entrar agora de maior calor e de mais sol. Ou seja, há múltiplas complicações que podem surgir quando estamos desidratados. Então, no dia-a-dia, o que é que podemos fazer de forma simples e eficaz para prevenir a desidratação? Então, a água sendo um constituinte muito importante para o nosso organismo e necessário para todos os seus processos, vai afetar diversas situações no nosso corpo e vai fazer com que ele não funcione de maneira correta. Por isso, precisamos de consumir água e estar hidratados. A maneira mais importante é ir bebendo água ao longo do dia, mesmo quando não temos sede. Há pessoas que não conseguem beber água e precisamos de algumas técnicas. Há pessoas que bebem chás frios, sem adições de açúcar, claro, que bebem águas com limão, águas com laranja, águas com pepino, de maneira a que se torne mais aliciante ao seu consumo. Mas é importante irmos bebendo sempre ao longo do dia, e falando em quantidades, não é uma coisa meio variável, mas nos adultos está recomendado entre 1,5 litro a 2 litros de água. Nas crianças já depende muito da idade, mas entre litro a 1,5 litro. Mas claro que isto depende da profissão da pessoa, se trabalhar, do grau de exposição ao sol e ao calor. Pessoas que vão perder mais água, seja por suor, seja pela urina, seja por alguma das coisas que falámos anteriormente, também vão precisar de uma reposição maior, por assim dizer.
Já falou dos sintomas, começou por falar dos sintomas da desidratação, que são sinais de alerta. Como é que devemos proceder perante esses sinais de alerta, por exemplo, nos idosos, que é uma população especialmente vulnerável neste caso? Sim, em termos falando de idosos, temos idosos em termos de classificação, considera-se atualmente uma pessoa com mais de 65 anos. Mas mesmo a seguir essa faixa etária, ou nesta faixa etária, vamos ter variadas pessoas. Há pessoas muito ativas e continuam a trabalhar, a fazer a sua vida, e há pessoas que efetivamente ou estão acamadas, ou estão mais paradas e mais em casa, têm outros cuidados diferentes. E por isso isto também vai depender. Agora, nas pessoas que estão mais paradas, precisam do cuidado de outros, temos de estar atentos porque elas poderão não conseguir manifestar sede, poderão não conseguir pedir água. E nesses casos é importante irmos oferecendo ao longo do dia ativamente para evitar que esta pessoa possa desidratar. Mas na verdade com a idade as pessoas têm a possibilidade de não sentir sede, não é? A desidratação não se vê, enquanto que um problema de pele ou cardiovascular, para quem está de fora, há sinais evidentes. Ou seja, a desidratação é uma coisa silenciosa, especialmente perigosa para os idosos. Né? Certo. Nos idosos vai acontecendo um mecanismo que acaba por, não interessa propriamente falar dele em si detalhadamente, mas as pessoas deixam de sentir tanta sede e de vontade de beber água e por isso estão em maior risco de poder desidratar e de poder ter alguma complicação relativamente a isso. Por isso é que é importante ir bebendo água ou oferecer água, mesmo sem terem essa sensação de sede, porque muitas vezes só vamos ver as complicações e não vimos no início os sintomas iniciais, por assim dizer. Envelhecer é perder água também. Envelhecer também acaba por ser perder água, a constituição de água do nosso corpo vai diminuindo, isso é habitual, ela continua a ser fulcral para o desenvolvimento ou para o funcionamento do nosso organismo. Estamos numa região que é muito quente no verão, mas também muito afetada pelas ondas de calor. Que cuidados especiais é que se deve ter com as crianças? As crianças, por vários motivos, também acabam por ser um grupo de risco para desidratar. Quando são mais pequenas, porque não se conseguem hidratar sozinhas, não é? Temos de ser nós a oferecer. Quando são mais velhas, há quem não se lembre disso, estão na brincadeira, estão noutros ambientes e acabam por não ter esse cuidado, porque não pensam nesta situação. Por isso, falando em crianças, acaba por ser um cuidado semelhante para o resto da população, mas nelas especialmente temos de estar assim mais atentos, mas mais uma vez oferecer água constantemente ao longo do dia. É um grupo que corre muito, salta muito, por isso soa muito, pede muito conteúdo de água e por isso temos de ir oferecendo constantemente e evitar o sol, especialmente nas alturas de maior perigo. Isto depende das fontes, mas há quem diga, e de acordo com a DGS, entre as 11 e as 17 horas, porque com o calor também desidratamos mais. Proteção, seja em termos de protetor solar, de nível 30 para cima, repor de 2 em 2 horas, para a criança andar protegida, e chapéus, para proteger aqui das radiações. Chapéu, boné, chapéus de abas largas, alguma coisa que tape aqui a cara, nomeadamente as orelhas e o nariz. Fazemos agora uma pequena pausa, voltamos já de seguida para conversar sobre desidratação e insolação. Contamos consigo depois das informações úteis de hoje. Até já! Já imaginou o que seria chegar a uma urgência hospitalar e os doentes serem atendidos pela ordem de chegada? Ou por quem gritava mais alto, garantindo que estava mais doente que o vizinho do lado? Não podia ser assim. É por isso que a triagem é fundamental. Existem a nível mundial vários sistemas de triagem, mas todos os hospitais do SNS adotaram a triagem de Manchester. A chamada triagem de Manchester é executada por profissionais de saúde que colocam um conjunto de questões ao utente e fazem observação e medição de vários parâmetros. No fim desse questionário, é atribuída automaticamente por um algoritmo uma prioridade no atendimento. O protocolo de Manchester funciona a partir de um código de 5 cores, anexadas às pulseiras de identificação dos doentes. Desta forma, é mais fácil visualizar as prioridades e os profissionais de saúde sabem de uma forma quase automática pela cor quais são os casos que precisam de prioridade sobre todos os outros. O nível 1, codificado com a cor vermelha, representa os casos de emergência máxima, com risco de morte associado. Geralmente,
É atribuído em situações como acidentes com feridos graves. A atribuição da pulseira laranja determina casos muito graves. O nível 3 da triagem de Manchester, o da pulseira amarela, aplica-se a doentes urgentes. Já os doentes a quem é atribuída a pulseira verde são considerados como pouco urgentes. E no nível 5 estamos a falar de pulseiras azuis, que são de atendimento não urgente. Este protocolo é fundamental para salvar vidas e poupar tempo às equipas médicas, mas também aos utentes. Por norma, aos utentes a quem é atribuída a cor azul e verde, é mais aconselhável a ida ao atendimento permanente e consulta de recurso de uma unidade de cuidados de saúde primários da nossa região. Lembre-se, antes de vir a uma urgência hospitalar, ligue sempre SNS 24 808 24 24 24. Os profissionais de saúde deste atendimento gratuito saberão aconselhá-lo e encaminhá-lo. Com a sua ajuda, poderemos melhorar o acesso às urgências hospitalares e levar mais saúde a quem dela precisa. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde, o podcast da Unidade Local do Médio Tejo, pioneiro no SNS. Hoje falamos sobre desidratação e insolação com o Dr. Jorge Pires, médico interno de Medicina Geral e Familiar na USF, Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, em Tomar. A exposição ao sol, os perigos do sol, os perigos do calor. Ora, vamos falar nesta segunda parte em insolação, mas estuda-se no 10º ano na disciplina de Geografia outro sentido para esta palavra. Insolação é o intervalo de tempo do dia em que o disco solar não esteve oculto por nuvens ou fenómenos de outra natureza. Traduzindo por miúdos, corresponde ao número de horas de sol descoberto por cima do horizonte. Isto é, o nosso céu tão limpo português não é assim tão bom para a saúde. Isto porque a insolação em Portugal é muito superior ao valor médio da Europa, uma situação que só se compara com a que ocorre em manchas restritas no litoral do Mediterrâneo. Dr. Jorge, ou seja, temos sol direto a mais e, devido às alterações climáticas, cada vez mais e mais fortes ondas de calor. A insolação é um dos principais impactos desta realidade na saúde. Pode dizer-nos o que é a insolação e como se manifesta? Então, começando a falar pelo sol, temos muito sol no nosso país, não é? Acaba por ser também um dos fatores que atrai tanta gente aqui a Portugal, mas tem outros efeitos nefastos. Além da desidratação, existem outras situações como câncer da pele, em que o sol também acaba por ser um fator de risco e por isso é importante proteger-nos, mas neste caso é a insolação. Quando falamos de insolação, acabamos por falar de repetidas e sucessivas, uma pessoa vá a sofrer ondas de calor, isto é, está exposta a um calor extremo, repetidamente, e acaba por perder um mecanismo natural do organismo de baixar a temperatura. E quando deixa de conseguir o seu próprio organismo baixar a temperatura, temos aqui um problema e podemos falar de insolação. Agora, há grupos que estão mais sujeitos a isto e às vezes vemos nas notícias certas histórias e certos acontecimentos. O mais habitual tem sido jovens que realizam muito exercício físico diário, especialmente ao sol, sem proteção, isto associado a esta desidratação extrema do exercício ao calor extremo, acaba por poder levar a estas situações. E pode não acontecer, as pessoas têm a ideia que habitualmente associa-se a insolação mais à praia, mas a insolação tem a ver de facto com atividades ao ar livre ou então até com o calor ou a exposição em espaço fechado, mas a exposição ao sol, não é? Pode ser o reflexo ou não? Sim, isto é, na praia, porque é que se fala muito em praia? Porque é um sítio em que estamos mais expostos ao sol, acaba por ser também, em parte, o objetivo da praia, além do mar. E tem a ver com este conceito da geografia, não exatamente. É? A insolação, agora, mesmo choque na praia, direto. estando debaixo do chapéu, as radiações refletem na areia, refletem no mar, mesmo em sítios com neve, por exemplo, refletem na neve, e por isso nós temos de estar sempre protegidos, independentemente desses locais. Acontece efetivamente muito mais associado ao exercício. Isto porque essa desidratação já acontece pelo exercício em si. E associado a este calor extremo, podemos ter estas situações em que temos sintomas como náuseas, vômitos, cansaço, desmaio, temperatura do corpo muito quente. A que temperatura? Às vezes chegamos aos 39, 40 graus, pode ser superior,
e o corpo não vai ter capacidade de reverter esta situação, de descer esta temperatura. A pessoa pode ter uma cefaleia, dor de cabeça intensa e alterar o estado de consciência. Pode desmaiar, pode entrar em coma e por isso estas situações e estes sintomas acabam por estar recomendado uma avaliação nesse momento. E pode inclusivamente ser fatal. Pode inclusivamente ser fatal, sim. Portanto, requer uma intervenção de emergência. Quando é que requer uma intervenção de emergência? Ou seja, quando é que se deve ir à urgência numa situação destas? É assim, qualquer uma destas situações e os sintomas que eu falei agora são de preocupar, não é? Uma coisa é estar a começar a sentir o calor, a estar a começar a sentir sede, e aí, obviamente, há medidas que se têm de fazer na altura. Primeiro, em caso de exercício físico, vamos parar, não é? Sair do sol, hidratar eventualmente, especialmente se a pessoa ainda tiver essa capacidade de o fazer sozinha. Agora, alteração do estado de consciência, como desmaio, alguma coisa nesse sentido, vômitos intensos, esse aumento enorme da temperatura que não reverte, isso tudo acaba por ter uma necessidade de ser avaliado em termos urgentes. Mas há alguma coisa que se possa fazer de imediato? De imediato, era como estava a referir. Tirar a pessoa do sol, eventualmente tentar arrefecê-la, nomeadamente com algumas toalhas ou alguma coisa que esteja à mão com água. Também não convém ser água fria, propriamente dita, água corrente. Hidratar, se a pessoa tiver essa capacidade. Se a pessoa não estiver consciente para tal, não conseguimos fazê-lo. Por isso essas são as coisas mais que nós podemos fazer no momento, as pessoas podem fazer no momento, não tendo outros meios e outras ajudas. Depois, eventualmente, chamar ajuda para a pessoa ser avaliada e fazer a sua avaliação e receber o seu tratamento, no fundo. Suponho que seja igual para as crianças. Sim, para as crianças acaba por ser semelhante, acaba por ser igual. Tentar tirar esta exposição de calor O mais rápido o possível. mais rápido possível, sim. E o diagnóstico da insolação depois, pelo médico, não é? Como é que se faz? O diagnóstico de insolação acaba por ser muito clínico. Não temos exames que nos permitam dizer que a pessoa tem uma insolação. Mas associando a algum destes sintomas que eu falei, a uma exposição extrema ao sol ou a este exercício físico vigoroso, acaba por podermos conseguir dizer que a pessoa poderá estar a sofrer de uma insolação. E o tratamento? O tratamento acaba por ser, em termos de urgência, de conseguirmos reverter esta situação, baixar a temperatura da pessoa, dar assistência ao seu organismo para funcionar adequadamente enquanto ele não consegue fazê-lo por si próprio. Mas isto depois já depende de caso a caso em termos de serviço de urgência. Qual é a mensagem principal que quer deixar neste podcast para a população portuguesa em relação à desidratação e insolação durante este verão? Proteção, acima de tudo. Prevenção. Tudo em um. Muita proteção. Temos um país ótimo em termos de sol, permite-nos fazer atividades que todos gostamos muito. Desde as crianças que podem dar muito ao sol, até idosos que estão fechados em casa, porque a casa também pode ser um ambiente, se não for arejado, se não for fresca, também pode causar esta desidratação. Isto pelo aumento da temperatura, da umidade, e por isso não acontece só ao sol. Por isso, ambientes arejados e frescos, proteger do sol, importante em termos de roupa leve, roupa arejada, chapéus para evitarmos o sol, proteção solar acima do nível 30, repor de 2 em 2 horas. Ótimo. Ter atenção que nas situações em que vamos estar mais expostos, como ir à água, alguma coisa nesse sentido, poderemos precisar de usar protetor solar mais vezes ainda. Beber água, muita água. É essencial, é a parte principal aqui. Mesmo quando não temos sede, especialmente nos dias de mais calor, convém termos algum rigor, algum critério e ir bebendo água ao longo do dia para evitarmos que desidratemos. E evitar o sol, especialmente nas horas mais perigosas, que digamos vai entre as 11 e as 17 horas. Mas de resto, prevenção e hidratação. Hidratação, de qualquer modo, gozar também o verão e o bom tempo. Até porque lá diz o ditado, para o sol não se deve olhar de frente, mas sem o evitarmos podemos usufruir dele com segurança. Muito obrigada, Dr. Jorge Pires. Muito obrigado pelo convite. Voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo,
sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais: Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024 a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!